Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente, nessa tarde da noite já. Esse vídeo está saindo bem tarde de sabadão. Jogo começando às 21h45. Uma hora dessa eu aposto que muita gente deve estar na balada, vai acabar nem vendo o vídeo, tá no barzinho, tá no pagode, tá no samba, tá no pub sertanejo. Mas eu assisti o clássico aí, mais um clássico, né? Amanhã nós temos outro também, que é Palmeiras e São Paulo, Choque Rei. Mas vamos lá. Cara, tava terminando o jogo, eu falei assim, pô, uma partida muito bacana das duas equipes, com bastante respeito, sem grandes confusões, sem nada. Quase começou uma confusão ali no final, porque os caras do Vasco esquentaram lá com o Matheus Gonçalves e o Wesley trocando um passe de bola ali, como se estivesse num jogo treino. Mas, pelo amor de Deus, né? Pô, é só a marcação ajustar. Os caras também são jogadores profissionais, os caras também não... vai levar o lé da torcida mesmo. Aí os caras esquentam e aí quase iniciam uma confusão ali. Mas vamos lá, pessoal. Eu quero destacar nesse jogo pra vocês uma observação que eu acho que ficou muito clara e muito evidente. O primeiro tempo não tem muito o que a gente falar. O primeiro tempo foi do Flamengo. Integralmente do Flamengo. O Flamengo manteve a linha alta praticamente o primeiro tempo inteiro, manteve a intensidade, manteve o ganho na marcação dentro do meio-campo, no sistema intermediário, e fez com que o Vasco ficasse acuado o primeiro tempo inteiro. Existem alguns ajustes finos que o Flamengo precisa fazer, principalmente no último terço do campo. Porque quando o Vasco se retraía, ele conseguia neutralizar qualquer tipo de ação ofensiva mais efetiva do Flamengo. Então o Flamengo ia bem, ganhava no meio-campo, tocava o fôlego para frente, subia a linha e aí travava. Não conseguia achar o espaço para uma finalização. Ou era uma tentativa que era bloqueada. Então, assim, não conseguia ser muito efetivo no final, na finalização em si. Precisava do fator desequilibrante, daquele jogador que chamasse a responsabilidade individual. Coletivamente, o Flamengo fazia uma partida perfeita. Individualmente, faltava um pouco dessa criatividade. Criatividade essa que o Gonzalo Plata resolveu assumir o protagonismo e era o jogador ali que mais se predispunha a tentar alguma coisa individual, a tentar algum drible individualmente falando. E foi justamente em uma tentativa desses dribles dentro da área, que ele dribla um jogador e vai driblar o segundo, ele é empurrado e resulta no pênalti para o Flamengo. Uma cobrança, inclusive, que o Bruno Henrique demorou muito para cobrar. A sensação que eu tinha é que o Bruno Henrique ia errar aquela cobrança, porque ele ficou, eu falei assim, nossa, parece que o Bruno Henrique... Na verdade, pessoal, o Léo Jardim, ele é um goleiro que ele consegue fazer uma boa leitura. O Léo Jardim, pessoal, eu falo pra vocês que é um goleiro que se daria muito bem no Palmeiras. De verdade. De verdade. Porque vocês viram que ele pulou bem. Ele, assim, o Bruno Henrique tentou fazer com que o Léo Jardim se antecipasse. Só que o Léo Jardim não se antecipou. Ele sai exatamente no momento do chute do Bruno Henrique. É que o Bruno Henrique cobrou muito bem. E aí, não deu chances para que o Léo Jardim defendesse. A bola ali um pouco acima ali da meia altura, só que no cantinho é muito espetada, né? Muito forte, então não deu chance para que o Léo Jardim conseguisse fazer aquela defesa. Mas ele é um bom goleiro, eu gosto do Léo Jardim. Eu gosto do Léo Jardim como goleiro, eu acho ele um bom goleiro e principalmente ele consegue fazer muito bem as leituras em cobranças de pênalti. E o Bruno Henrique já sabia disso, né? Quando o Bruno Henrique demora para cobrar, tenta ficar enrolando, ele já sabe que o Léo Jardim é bom em telegrafar essas jogadas. Só que o Bruno Henrique também é um ótimo finalizador. Faz o gol, 1-0. Primeiro tempo, o Flamengo basicamente desperdiça algumas jogadas por uma falta ali de uma efetividade na conversão.
mas mantém o controle, maior posse de bola, ganho numérico em todas as sessões, uma marcação muito ajustada e o Vasco só fica na defensiva. O Vasco fica nas cordas ali e 1-0 para os caras ainda tá lucro naquele momento. Vem o segundo tempo. E no segundo tempo, o time do Flamengo, ele sente o cansaço físico. Era notório em alguns jogadores, como o Varela, por exemplo, o próprio Arrascaeta, Michael, que eles estavam cansados. Com isso, o Vasco acaba ganhando aquele componente anímico e começa a se sobressair fisicamente contra o Flamengo. O Flamengo abaixa as linhas, começa a recuar e começa a ceder mais espaço para que as jogadas do Vasco sejam efetivamente realizadas. Obviamente que teve algumas mudanças que o técnico do Vasco propôs para que isso também ganhasse uma rotação melhor. O Verratti joga uma bola cabeceada na trave e naquele momento o Felipe Luiz, que demorou, né, foi lá para os 20 minutos, 21, 22 minutos, aí o Felipe Luiz começa a se mexer. Felipe Luiz começa a se mexer porque ele vê que o jogo começa a meio que sair da mão do Flamengo. E 1-0 é um placar muito curto para você contar ali, né, com o ovo na galinha. E aí então o Felipe Luiz começa a mexer na equipe. Sai o Arrascaeta, ele começa a trazer fôlego novo. Vai lá, coloca o Léo Ortiz, porque o Flamengo começa a perder as bolas aéreas, principalmente, né, isso fica muito nítido nas cabeçadas do Verratti. Então o Verratti começa a ir lá no segundo andar para cabecear, começa a ter esse ganho em jogadas aéreas, aí ele vai lá e coloca o Léo Ortiz, porque aí ele corrige a saída de bola do Flamengo, ele melhora a saída de bola do Flamengo para que o Flamengo consiga projetar suas linhas altas, acima, e também consegue ganhar amplitude vertical nas jogadas aéreas. Faz essas mudanças e o time do Flamengo melhora, só que isso depois de mais de 20 minutos. Eu acho que o Felipe Luiz ele comete o erro de deixar com que a partida ameace a sair da mão dele, porque se aquela bola do Vasco entra, mano, é 1-1 de novo. Aí o Vasco ia crescer. Se ele tivesse feito essas mudanças um pouco antes, lá para os 10, 15 minutos que já dava para ver que o Flamengo tinha cansado, que os jogadores estavam com linha baixa, talvez eles não precisassem passar por esse perigo de gol do time do Vasco. E aí depois disso o Flamengo retoma o controle e consegue novamente as projeções, sempre trabalhando com a linha alta e sempre abusando também das profundidades em jogadas ali de interceptações, tanto em meio campo, tanto de início da grande área ali que o Vasco tentava fazer alguma coisa. E aí em uma dessas bolas, um passe primoroso do Luiz Araújo, que entra no lugar do Arrascaeta justamente para poder organizar e ser o grande ali cérebro da equipe, né? O jogador de criatividade, né? O grande armador da equipe, ele entra mais ou menos com essa função. Ele dá um passe, cara, olha, com açúcar para o Michael. Só que na corrida, no sprint ali, o Michael sente o músculo posterior da coxa, né? Aí, meu amigo, é justamente naquele momento, né, no sprint da corrida, na explosão, que ocorre o estiramento ou a contração da musculatura devido a um desequilíbrio muscular. E o Michael sente na hora, né? Na hora. Ele sentiu muito, né? A gente espera aí que o jogador se recupere bem, que não seja nada grave. Mas assim, tem uma hora que a câmera mostra o banco de reservas e ele tá no chão ali, deitado. Eu não entendi por que ele já não tá com os primeiros socorros, vamos dizer assim, por parte do departamento médico, porque quando acontece esse tipo de lesão, imediatamente você já tem que ir lá começar o tratamento. Às vezes é uma lesão num grau maior, uma lesão um pouco mais grave, e realmente ele tava aparentemente sentindo muita dor. Vocês viram ele ali, cara, ele tava no chão ali do banco de reservas, escorado ali no banco. Realmente vai ter que fazer uma avaliação ali, um exame de imagem para ver o grau dessa lesão, porque assim, infelizmente eu acho que ele vai ficar aí umas semanas fora, viu? A gente torce para que não, é muito chato lesão de jogador, mas do jeito que ele tava ali, e eu estranhei o departamento médico do Flamengo não ter feito nada ali imediato. O cara tava ali no chão, meio que tipo, né, urrando de dor, e tava ali, mano. Não entendi. Ah, vamos tirar o cara pra tratar, deixa o cara no chão ali. Pô, já é pra começar o tratamento ali, porque todo mundo sabe que é uma musculatura muito chatinha, né? Uma lesão muito comum nesse sprint, nessa explosão da corrida do jogador, esse tipo de lesão aí do grupo muscular posterior da coxa. Mas vamos lá. E aí eu gostaria de chamar a atenção aqui para vocês a uma coisa que a gente observou nesse momento
em que o Flamengo retoma o fôlego, volta com a linha alta, se reorganiza, ganha velocidade e ganha ritmo. É a importância de você ter uma amplitude de elenco, é a importância de você ter jogadores no banco de reserva que é da qualidade de Cebolinha, Luiz Araújo. Vocês entendem? Tudo bem, você tem um menino mais novo ali também, o Matheus Gonçalves. Mas, somado a isso, você tem jogadores com um nível de experiência e expertise maior. E esse, pessoal, é o principal ponto que talvez mostre o abismo de diferença do Flamengo para outras equipes. Porque no momento que o Vasco tenta sair pro jogo e parece que vai começar a ganhar e propor jogo, eles param de novo. Porque eles encontram novamente a equipe do Flamengo subindo linha, jogadores experientes e basicamente, mano, sai a Arrascaeta, os caras, saiu a Arrascaeta, sai o Michael, saiu o Michael. E aí entra Luiz Araújo, entra Cebolinha, entra jogadores também com um excelente nível técnico e mais uma vez voltam a se sobressair na partida. Então olha a importância de você ter um banco de reservas. Mais uma vez eu chamo a atenção para aquele vídeo que eu fiz lá no Oz Ideia, da comparação do banco de reservas do Palmeiras com o Flamengo. Então você nota a diferença de você ter um banco de reservas que entra e resolve a partida. Porque o Cebolinha, numa jogada e num gol maravilhoso, ele resolve a partida 2-0 para o Flamengo. É isso, meus amigos. Coloca nas opiniões aí, tá bom? Amanhã tem Choque Rei. Tamo junto.